adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, usa-me da tua vontade, Deus. Fala ao coração da tua igreja essa noite, nos ajuda a caminhar por sobre as águas e ter que o Senhor tem toda a autoridade. Fala com o teu povo essa noite, Deus. Eu te peço e oro a ti em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. Meus irmãos, esse texto aqui de Mateus, do milagre de Jesus caminhando por cima das águas, nos mostra muito sobre a autoridade e o poder do nosso Senhor Jesus. Só que vamos voltar um pouco antes para a gente entender um pouco o contexto disso. Aqui no capítulo 14 nos é mostrado que Herodes, o tetrarca, ele acusa Jesus de ser João Batista ressuscitado. Isso porque João Batista havia sido morto por Herodes, havia sido decapitado, porque João Batista um dia disse que era errado, que não era lícito Herodes possuir a mulher do irmão dele. E em uma festa, sendo seduzido pela filha dessa mulher, que era Herodias, a filha de Herodias, ela seduz Herodes, e Herodes diz a ela que ela poderia pedir o que ela quisesse, que Herodes devia conceder, e ela pede a cabeça de João Batista e um prato. Então, esse imperador da Roma, sendo seduzido, ele cumpre com o que ele prometeu. Ele corta a cabeça de João Batista e entrega num prato a essa mulher. E os discípulos de João Batista o enterram no seu corpo e levam a notícia até Jesus. E quando Jesus ele recebe essa notícia, o texto vai dizer que ele vai a um lugar deserto para ficar só. E é possível a gente entender isso. Vamos nos lembrar que João Batista era primo de Jesus. Então a notícia que Jesus recebeu era uma notícia muito triste, que seu primo havia morrido. Por mais que ele soubesse disso, ele tinha um lado humano que se entristeceu com isso, com essa notícia, né? E ele foi a um lugar para ficar só. Só que não adiantava, porque a multidão descobriu isso. A multidão que seguia Jesus e que gostava de ouvir ele pregar, foi junto pela terra enquanto ele ia navegando pelo mar. E quando ele chegou nesse lugar deserto, a multidão já estava esperando. E Jesus poderia ter mandado aquele pessoal embora, ele ficar um pouco só, para falar com Deus talvez. Mas o texto vai dizer que Jesus, movido de íntima compaixão, que ele se moveu de íntima compaixão para aquele povo e curou os enfermos. Porque mesmo nos momentos difíceis da vida de Jesus, não impediu dele cumprir o seu propósito aqui na terra. Nada impediu dele de agir, de fazer esses milagres e de pregar para aquele povo a salvação. Depois então da multiplicação dos pães e peixes, da cura dos enfermos, o texto vai dizer o seguinte: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Jesus então, ele manda os discípulos irem para Cafarnaum, enquanto ele despedia a multidão. Enquanto eles estavam indo pelo mar, Jesus ele subiu ao monte para orar à parte, para orar sozinho. E era quase madrugada quando isso aconteceu. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante. Jesus ele era alguém muito ocupado. Por dias ele ficava pregando e não tinha tempo para fazer muita coisa, mas ele sempre arrumava tempo para orar. Porque na vida cristã, orar tem que ser uma prioridade. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus aqui está cumprindo com aquilo que ele ensina, a orar a Deus, a apresentar para ele os nossos caminhos. Antes das pregações de Jesus, antes dos milagres, tudo que ele ia fazer, Jesus orava. E se você tem tempo durante o seu dia, ore de madrugada, mas não arrume desculpa. Fale com Deus e ore a Ele, isso é importante para você. E o texto continua dizendo: e despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus havia dado a ordem: vão para Cafarnaum. Era da atravessar o mar da Galileia, o mar não é bem um mar, é um lago gigantesco. Só que quando eles estavam atravessando aquele lago, aquele mar da Galileia, né,
O vento começou a ficar contrário. E não era por desobediência. Foi Jesus quem mandou eles irem para Cafarnaum. Aqui a gente aprende o quê? Que mesmo a gente sendo obediente a Deus, mesmo a gente seguindo Deus, nada impede das tempestades virem. Nada impede da onda do nosso barco nos causar esse medo. O barco, então, que estava provavelmente buscando se parar no meio do mar. Isso já por volta das 3 horas da manhã. Agora imagina, tudo escuro, tempestade. Para onde você olhava, você via escuridão, você via o mar agitado. Os discípulos começaram a remar contra a tempestade, mas era inútil, eles não conseguiam. Não tinha como. Por eles mesmos, eles encontravam força para isso. E aonde estava Jesus quando o barco estava agitado? Muitas vezes na nossa vida, a gente começa a perguntar isso: onde estava Jesus quando algo de ruim aconteceu na minha vida? Quando eu passei por aquilo? Os discípulos deveriam estar acostumados com a situação, porque alguns capítulos atrás, eles passaram por outra tempestade. A diferença é que Jesus estava no barco. Eles poderiam confiar. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Independente da situação que você esteja passando, essa tempestade que vier, Deus está no barco para te ajudar. No momento certo, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar a nossa coração diante de desespero. Mas e quando Jesus não está no barco? E quando você está passando por uma situação e você se pergunta: cadê Jesus? Cadê o meu Senhor? Quando você está passando por algo muito difícil e você não vê o agir de Deus, você pensa que talvez não seja no barco, mas pode ter certeza. O texto vai dizer o seguinte: que Jesus de longe observava os discípulos nadando contra a tempestade. Sabe onde estava Jesus? Ele estava te observando. Ele estava vendo seus caminhos. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu você de vista. Os olhos dele estão sobre você, independente de onde você esteja. E o texto vai continuar dizendo: e o barco estava já no meio do mar, só pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O que mais afligia os discípulos nesse momento que eles estavam passando era o mar, eram as tempestades, eram as ondas, certo? Só que aí a gente encontra as ondas aonde em relação a Jesus? Debaixo dos seus pés. Porque não importa o que te aflige, Jesus ele tem toda a autoridade, ele caminha por cima dessa tempestade, ele vai acalmar o seu coração. E ainda que você não veja ele no barco, não se preocupe, ele vai na sua direção para te resgatar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustados, dizendo: é um fantasma, e gritavam com medo. Por quê? Porque em meio à tempestade a gente às vezes não consegue enxergar Jesus agindo. A tempestade estava muito grande, de longe não conseguiam perceber que era Jesus caminhando por sobre o mar. Às vezes, quando o nosso coração se encontra em desespero, quando a nossa incredulidade vem, no meio das tentações até, a gente não consegue ver como Jesus está agindo, mas pode ter certeza, Ele está vendo. E o texto vai continuar dizendo que Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro então tem uma atitude de fé muito grande. Ele não queria ficar só ali no barco. Ele sabia que se era Jesus, Jesus iria dar a ele essa autoridade de andar por cima da água, porque era Jesus quem estava frente dele. E Jesus então ordena: venha. E Pedro começa a caminhar. Aqui então nós não vemos obra nenhuma a incredulidade de Pedro. Ele não apresenta aqui uma falta de fé. No contrário, ele teve muita fé, porque os outros discípulos não fizeram isso. Só que o texto vai dizer: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O problema de Pedro não foi a sua falta de fé no início, porque ele teve fé. O problema de Pedro foi ter olhado para a tempestade, ao invés de focar os seus olhos completamente em Jesus. Foi olhar mais problema do que para o poder que Jesus podia exercer sobre a tempestade. Esquecer que ele tinha toda a autoridade. E Pedro começava a afundar cada vez mais. E Pedro então clamou dizendo: Senhor, salva-me. E o texto vai dizer: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou a mão de Pedro e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? O texto não vai dizer, sabe, quando a gente grita a alguém, a gente costuma gritar para alguém que está longe da gente, para alguém que está distante, certo? A gente grita: ô fulano de tal, vem cá. Só que, por quê? Porque quando a gente está afundando os problemas,
A gente pensa que Jesus está distante, que Ele está muito longe, que não vai dar tempo dele nos resgatar. Mas o texto não vai dizer que Jesus foi andando em direção de Pedro para salvar ele. O texto vai dizer que Jesus estendendo a mão segura a mão de Pedro. Porque para Pedro podia parecer que estava longe, mas Jesus estava bem pertinho. Porque não importa o seu problema, não importa onde você afunde, não há distância suficiente que impeça o agir de Deus na sua vida. A mão dele vai te trazer a tona para respirar. O mar te submergir pode acontecer. Pode acontecer de você por um momento ficar incrédulo e começar a afundar em ver os seus problemas. Mas o mar te submergir não é uma certeza, é uma possibilidade. Mas a mão do Senhor te trazer a tona para respirar não é uma possibilidade, é uma certeza. A mão dele vai te trazer a tona para respirar, independente da situação que você esteja passando. E quando quando subiram ao barco, acalmou a tempestade. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Na primeira tempestade, quando Jesus acalma, eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas agora na segunda eles dizem: Ele é o Filho de Deus. Eles reconhecem agora que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem autoridade, que Ele é quem comanda todo o universo. E esse texto, ele me comove muito, porque é um texto que eu pude viver ele. É um testemunho, uma coisa que aconteceu comigo. No dia 17/12 de 2020 foi o dia que eu me batizei, um momento muito importante na vida de qualquer cristão. E quase um ano depois, aconteceu que a gente, na escola, estava estudando na aula de português sobre gênero textual, debate. E eu sempre fui alguém que gostei muito de coisas que desafiavam o meu raciocínio lógico, me fazer pensar, defender ideias, sempre gostei muito disso. E a gente estudando sobre esse tema, debate, né? Eu convidei a sala toda para 3 debates bem polêmicos, sobre os bem polêmicos, no qual não teve muito resultado, porque a gente não tinha estudado muito sobre o tema, mas correu até que bem. E depois disso, eu pedi para minha professora para organizar um debate entre eu e um professor de biologia, que era ateu, aparentemente na época, mas não era não, mas na época eu chatei era. E acabou que esse debate não aconteceu, mas o que eu vou contar agora se passa nesse meio de preparação. Meu pai sabe como é que foi nessa época, eu estudei bastante, vendo bastante vídeo de argumentação, para poder me preparar para esse dia, né? E acabou que um dos vídeos que eu vi mexeu muito, abalou a minha fé, porque me mostrou alguns argumentos ateus que, de certa forma, me convenceram. Depois de um tempo eu pesquisei, depois de tudo passou, vi que era tudo mentira, tudo balela, mas na época eu acreditei, aquilo mexeu um pouco comigo, mexeu um pouco com o que eu acreditava. E chegou um momento, durante essa época de preparação para o debate, em que eu orava e já não sentia mais alegria de estar orando. Eu vinha para a igreja, mas parecia que não tinha mais aquela alegria de estar na casa do Senhor. Eu não tinha mais alegria de buscar. E eu comecei a me perguntar: será que vale a pena? Será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena seguir a Deus? Era como se eu estivesse passando por uma tempestade e eu não visse Jesus no barco. Cadê o agir de Jesus? Aonde que Ele está nesse momento? Eu comecei então a me aproximar de pessoas que eu sempre queria ter amizade lá na escola, porque de repente eu não precisava mais controlar aquilo que eu falava, a forma que eu agia. Eu estava me soltando de pouco a pouco, me deixando levar mais pela carne do que pelo espírito, me deixando levar pelos prazeres mundanos, me afastando cada dia mais de Deus. Como uma criança com birra que quer chamar a atenção do seu pai, eu queria que Deus intervisse de alguma forma, que Ele chamasse a minha atenção, puxasse minha orelha, por assim dizer, e se manifestasse a mim de alguma forma, para restaurar a minha fé, que pouco a pouco iria se esvaindo. Então, chegou um momento que eu já abalado, cheio de dúvidas na minha cabeça, duvidando sobre a minha fé, cheguei em casa um dia da escola bem triste. Eu tinha preparado o que seria, na minha cabeça, a minha última saudação, que era exatamente nesse texto, sobre Jesus salvando Pedro no último momento, quando ele estava afundando. Oh, glória a Deus. E cheguei na minha casa esse dia, sentei na minha cama, e triste, abalado, com o corpo mole, sabe quando está triste, não quer levantar, não quer fazer nada? Sentei então, e coloquei o celular do meu lado, com a minha playlist de música do lado. E eu tenho muito temor em falar isso, sobre ouvir a voz de Deus, porque para mim isso é algo muito sério, mas naquele dia eu pude realmente ouvir a voz do Senhor comigo. Naquele dia Deus se revelou a mim, mesmo no meu silêncio, Ele falou comigo, e foi através de um hino. De repente, lá no meu quarto só, eu ouvi uma voz me dizendo: por que você não fecha o seu olho, pega o seu dedo e escolhe uma música aleatória para tocar, pode ser qualquer uma. Aí eu pensei: não vai dar certo, isso é coisa de testemunho miraculoso, não vai acontecer comigo. E aquela voz novamente dizendo: fecha seu olho.
Pega o seu dedo, escolhe uma música aleatória pra tocar. Então eu fiz isso, encontrei forças, fechei, mexi no meu celular para cima e para baixo, eu tinha cerca de 40 músicas ou mais e coloquei uma para tocar. E aquela música falou justamente tudo aquilo que eu estava passando. Enquanto eu estava me questionando sobre, mas talvez se Deus não existe, por que é tudo tão lindo? A forma como a natureza é, as leis da física, tudo ao meu redor. Querendo ou não, que Deus criou o mundo, e aquele hino dizia justamente: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. E eu me perguntando naquele tempo, por que se é um Deus só, por que tanta teologia, tanta doutrina, tanto pensamento diferente? E as teorias que a ciência coloca como Big Bang, o que elas são, mesmo que há tantas evidências? Então o hino dizia: teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. Naquele momento em que eu, como criança, querendo chamar a atenção de Deus de alguma forma, eu imagino que ele estava em silêncio comigo, que ele não estava no barco, não estava agindo. O hino dizia justamente: e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. O hino falando sobre as grandezas de Deus, e eu me tocando com aquilo, e eu começando a chorar e dizendo: Deus não me abandonou, Deus estava comigo, Ele veio andando sobre a água, e quando eu estava afundando, quando a minha fé estava se esvaindo, quando eu pensei que o mar iria me submergir, Ele estendeu a mão para me ajudar. Ele recuperou a minha fé e não me deixou afundar nessa tempestade. E pode ter certeza, meus irmãos, não importa o que você esteja passando, pode ser uma tempestade, ainda que você não veja o agir do Senhor, Ele vem caminhando sobre as águas para mostrar que Ele não perdeu o controle, que Ele tem toda a autoridade sobre o seu problema. E ainda que você comece a afundar, a mão dele vai te trazer a mão para respirar, mas Ele não vai te deixar só. Apenas confia nele, coloque a sua fé nele, porque Ele tudo fará. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória